Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês de novo, com os jovens, rever algumas pessoas que a gente conheceu no acampamento, que estão aqui. Legal que vocês vieram. E hoje à noite nós vamos fazer um estudo, como foi colocado no convite para vocês, sobre uma ideologia que tem impregnado nossa cultura, o nosso país e o Ocidente de uma maneira geral, do mundo inteiro de uma maneira geral. Eu diria até mesmo o islamismo hoje tem sido influenciado por essa visão e é parte de algo que eu tenho estudado ultimamente sobre a influência do marxismo dentro desse islamismo de vertente mais terrorista e mais extremada. E nesses estudos que eu tenho feito, a gente percebe muita influência, algo que tem me impressionado, do marxismo e da ideologia marxista dentro desses movimentos terroristas extremos islâmicos. Eu pretendo escrever mais sobre isso futuramente, como fruto desses estudos, dessas pesquisas, mas só para dizer que não é apenas o nosso país que tem sido influenciado, mas o mundo todo. E antes de eu começar a fazer esse estudo com vocês, eu gostaria de ler 3 trechos da palavra do Senhor. Eu não vou fazer um estudo bíblico, né, mas eu quero ler esses 3 trechos e eu vou me voltar a eles à medida que a gente for caminhando aqui. O primeiro está lá em Provérbios. Pedi que vocês abram comigo, por favor, lá no livro de Provérbios. Provérbios 19. Provérbios 19, verso 1, diz assim. Provérbios 19, 1. Melhor é o pobre que anda na sua dignidade do que o perverso de lábios e tolo. Esse pequeno trecho nos apresenta, né, algo de digno na pobreza. Embora há muita gente que pensa que ser pobre é ser indigno e que ser pobre não é condição, que não é realidade para ninguém viver. Não é? E aqui a gente vê que existe algo de digno na integridade, na vida de uma pessoa que é pobre. Né? Que a pobreza não é, de certo modo, algo ruim. A gente vai conversar melhor sobre isso. Né? Provérbios 22, 6, 22, 2. Provérbios 22, 2. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. Há gente que pensa que ser rico é ser de Deus e ser pobre é ser do diabo. Que prosperidade é fruto de você ser fiel a Deus. Ser rico e se dar bem na vida é porque você é um cara fiel a Deus. Se você é pobre é porque você tem algum pecado escondido na tua vida. E a Bíblia deixa muito claro para nós que tanto a um quanto a outro, quem fez foi o Senhor. Um outro texto é João 12 agora. Abra comigo sua Bíblia lá. João capítulo 12. Versículo 8. Aliás, 7 e 8. Diz assim: Jesus, entretanto, disse: Deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Algumas versões dizem: os pobres sempre os tereis convosco, mas a mim nem sempre o tendes. Então o próprio Senhor Jesus deixa claro aqui de que o cristianismo e a igreja cristã sempre terá um desafio, né, diante da pobreza. Como é que a gente vai reagir diante das pessoas que são pobres e vivem conosco? E muitas vezes quando nós mesmos formos essas pessoas pobres, né? Não sei de todos vocês aqui, mas eu sei de um ou outro aqui, sei da minha própria vida, e que nem sempre eu tive condição de ter o que comprar para ter o que comer. Eu sei o que é viver um período da minha vida, da minha história, inclusive já casado, em que a gente não teria o que comer se alguém não trouxesse para nos dar. É uma situação difícil, que muitos encarariam como uma situação de pobreza, de dificuldade, e não existe nada de indigno nisso, pelo contrário, a gente pode aprender muita coisa nessa situação. Por exemplo, o que está
em Tiago 2. É o último texto que eu quero ler com vocês. Epístola de Tiago, capítulo 2. No livro de Tiago, várias vezes são citadas coisas relacionadas ao rico e ao pobre. Primeiro, no capítulo 2, depois eu vou ler o capítulo 1 também. No capítulo 2, a partir do versículo 1, a gente lê sobre aqueles que fazem acepção entre eles, que isso não pode existir dentro do povo de Deus. Capítulo 2, verso 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhes disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, não é? E disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos nossos pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam um bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Temos até aqui. Agora volta para o capítulo 1. No versículo 9, a gente lê assim: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. E aí, Tiago passa a falar sobre a pessoa que suporta com perseverança a hora difícil da vida, o momento da prova, da tentação e tudo mais. Mas veja, no verso 9 ele diz o irmão, porém, de condição humilde, ou seja, o pobre, que é irmão e que está na igreja, glorie-se na sua dignidade. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo, olha, você não é indigno pela sua condição humilde. Aliás, na sua condição, você confia em Deus, e que Deus há de sustentar você. A gente percebe essa realidade em outros trechos da Bíblia também, de que aqueles que têm mais devem dividir com os que têm menos, não é? E isso é verdadeira prosperidade, é quando você, mesmo tendo pouco, é capaz de saber dividir com outros que têm menos que você. E aquele que é rico, ou seja, aquele que não tem dificuldade, nunca tem dificuldade para comer nada, nem para se vestir, nem para poder cuidar da sua saúde, etc. Pessoas que têm o que precisam para sobreviver e muitas vezes viver até bem, até melhor do que, tem mais coisas do que precisariam para poder viver bem. Glorie-se em apenas uma coisa, na sua insignificância. Ou seja, você tem o que tem, mas você passa assim. Então, não se apegue a essas coisas, porque elas não são nada, elas não significam nada. Você morre, elas ficam, os outros vão usar em teu lugar. Então, não se apegue a isso, apegue-se no Senhor. O sol se levanta sobre bons e maus, a chuva cai sobre bons e maus, sobre pobres e ricos, e a todos o Senhor fez. De todos o Senhor cuida, a um e a outro é o Senhor quem faz, e ambos nós teremos até o final da história. Essa é a verdade bíblica. A verdade bíblica, então, é que a pobreza, a realidade da pobreza nunca vai acabar. Mas a filosofia marxista pretende, com a sua ideologia, que haverá um dia em que a pobreza poderá encontrar o seu fim. E todo cristão que se associa com esse tipo de ideologia e acaba trazendo essa ideologia para dentro da igreja, acaba de um certo modo dizendo que é possível sim, pela missão da igreja, acabar, erradicar com a miséria e com a pobreza, através de luta social, através de luta intelectual, através de uma série de
trabalhos e de coisas que podem ser feitas para poder acabar com essa diferença que existe na sociedade. Então, eu quero pensar com vocês nisso que eu não sei se eu vou conseguir falar tudo hoje. Eu acho que não. Eu acho que a gente vai levar alguns dias para poder entender tudo que está relacionado com o marxismo cultural. Eu fiz algumas pesquisas, alguns resumos aqui para poder estudar com vocês. E vamos lá, vamos ver onde é que onde a gente consegue chegar. Agora são 15 para as 9, a gente pode ir até que hora? Líderes dos jovens. Oi? Até umas 9h30? Até as 10? Não, 10 vocês são muito ousados. Não, mas tudo bem, a hora que eu perceber que vocês estão cochilando, eu paro aqui. Quando a gente pensa, pessoal, no marxismo cultural, a gente tem que entender uma coisa. O marxismo cultural não é o marxismo. O marxismo cultural não tem nada a ver com Karl Marx. O marxismo cultural é só uma tentativa daqueles que abraçam a ideologia marxista de tentar fazer com que o ideal marxista consiga ser implementado no meio da sociedade de uma maneira diferente de como Karl Marx pretendia. Mas antes mesmo de Marx existia um outro filósofo como ele, chamado Thomas More, e foi na cabeça desse filósofo, Thomas More, que nasceu a ideia da utopia. Aliás, essa palavra, segundo alguns pesquisadores, nem existia antes de Thomas More. Então a gente vai começar com esse nome, que a gente vai fazer um pouquinho de estudo de história, tá bom? Thomas More, um filósofo. Esse cara criou a ideia da utopia. Utopia é uma palavra que vem de duas palavrinhas gregas, na verdade de uma palavrinha com um advérbio de negação antes dela, né? A palavrinha topos, de topografia, não é? Topos significa lugar. Esse advérbiozinho de negação que vem antes, o utopia, utopos, seria o não lugar. Seria um lugar que não existe, seria um lugar imaginado, um lugar sonhado, mas que não existe na realidade. Então, na mentalidade, no pensamento desse Thomas More, ele imaginou uma sociedade, um mundo, uma cidade onde a injustiça não existisse. E na época desses filósofos, não é, meados do século XVI, XVII, muitas coisas aconteciam na Europa. E havia muita injustiça, muita opressão sobre o pobre, muita disparidade entre aqueles que eram ricos e aqueles que nada tinham. A obra de Victor Hugo, Os Miseráveis, que acabou sendo filmado recentemente, aliás, um filme bem bonito, uma espécie de musical, não é? Tenta retratar exatamente essa diferença que existe entre as classes europeias nesse período que a gente chama de período da Reforma, ou período pós-Reforma Protestante, nesse período do século XVI até o século XX, até o século XIX praticamente. As pessoas ricas, cada vez mais ricas, se importando cada vez menos com os pobres tendo que arrancar dente para vender para os ricos, para formar a dentadura deles, para eles poderem ter dinheiro, tendo que se prostituir, tendo que raspar o seu cabelo e vender o cabelo, enfim, cada vez mais pobres e cada vez mais miseráveis para poder sobreviver. Essa era a situação na Europa. Então, alguns filósofos passaram a imaginar a possibilidade de uma cidade, de um mundo, de um lugar onde o sofrimento não existisse mais, onde tudo seria um sonho. Só que na cabeça de Thomas More, isso nunca seria possível, seria uma utopia. E a ideia de utopia é exatamente essa. É uma coisa que existe só na ideia, mas não na realidade. Algum tempo depois, um outro filósofo, chamado Karl Marx, vem com a ideia de que sim, é possível implementar a ideia de Thomas More na sociedade. Que era possível que tudo aquilo que foi imaginado na utopia fosse praticado, fosse implementado. E eles tentaram fazer isso. Ele escreveu muitas coisas. E basicamente tudo que ele escreveu tinha como ideia a revolução do proletariado contra aqueles que os dominavam, contra os burgueses, contra aqueles que tinham os ideais judaico-cristãos, que eram influenciados por todo o direito jurídico romano, que era influenciado pela filosofia dos gregos, que tinha que fazer as coisas com razão, que tinha que ter lógica, que tinha que ter honestidade naquilo que se fala, naquilo que se afirma. E eles começaram a perceber então que todas essas ideias deveriam ser destruídas e deveriam ser quebradas. E aí então vem a ideia de uma luta
entre aqueles que são trabalhadores, e no seu manifesto do Partido Comunista, um dos livros mais famosos de Karl Marx, não só ele, tem outros livros, né? Mas um dos mais famosos, que é o Manifesto do Partido Comunista, no finalzinho ele faz uma espécie de convite para que todos os proletariados, todos os trabalhadores formem algo parecido com um Partido dos Trabalhadores. Não tem nada a ver com a cultura brasileira, a política brasileira, porque nós temos também o Partido dos Trabalhadores aqui. Aliás, depois da influência marxista, surgiram partidos dos trabalhadores no mundo inteiro. Por exemplo, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, lá na Alemanha, conhecido por nós como Partido Nazista, o partido liderado por Adolf Hitler, também era um partido dos trabalhadores. O partido liderado por Mussolini, conhecido pelo fascismo na Itália, também era um partido dos trabalhadores. Mas isso é outra história, a gente chega lá, se der tempo mais na frente. Eles então imaginaram que, pela luta desses trabalhadores, Marx imaginava que, convidando esses trabalhadores, eles poderiam então entrar em guerra contra os seus patrões, contra aqueles que os dominavam, contra os capitalistas, não é? Para que fosse destruída essa autoridade dos capitalistas e então pudesse ser implantada a ditadura do trabalhador. Essa expressão, a ditadura do trabalhador, é muito comum no pensamento marxista puro, no raiz ali, não é? Que eles vão implementar. E aí, na ideia deles, o Marx também não tira isso da sua cabeça, ele é muito influenciado por um outro filósofo chamado Hegel. Então, por trás de tudo isso, por trás do marxismo, existe muito estudo, muita pesquisa, muita filosofia. E é por isso que quando eles entram nas universidades brasileiras, e na cabeça da molecada que chega na faculdade, chega para estudar pedagogia, sociologia, geografia, história, filosofia, chega com a cabeça crua e é massacrada por esse ideal marxista socialista que na universidade vocês aprendem, a gente também, porque mesmo dentro da teologia a gente também tem os marxistas lá, a gente acaba achando aquilo um encanto, porque vem cheio de lógica, cheio de razão, cheio de proposta para mudar o mundo, para melhor. E que o mundo que a gente vive é um mundo ruim por causa dos capitalistas brancos, da elite ocidental, americana, imperialista, que está acabando com o nosso mundo. Então essa é a ladainha, essa é a conversa fiada, não é? Dessa ideologia que pretende formar a cabeça dessas pessoas para que elas possam então lá na frente abraçarem esse ideal todo. Bom, algumas coisas aconteceram na história que são bastante marcantes para a gente entender o marxismo no mundo. Uma delas foi a queda do Muro de Berlim. Vocês sabem que no final da Segunda Guerra Mundial foi construído um muro na Alemanha, que dividia a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental. Havia um portão ali em Brandemburgo, não é? Que era considerado como se fosse uma espécie de passagem. Não é? E para lá do muro, toda a política, todo o ideal marxista comunista, oprimindo as pessoas, infringindo pobreza e perseguição ao cristianismo, principalmente no mais extremo Oriente. Extremo, quando eu digo, é o extremo da Alemanha, chegando na Rússia, onde a influência de Lenin e depois Stalin, principalmente, tentou acabar com todo o cristianismo. Stalin perseguiu todas as igrejas, todos os padres, todos os pastores, todos os líderes religiosos da igreja russa, da igreja ortodoxa russa. A maioria deles foram presos, foram perseguidos e foram levados para campos de concentração na Sibéria, onde se chega a 30, 40, às vezes 50 graus abaixo de zero. Por que eles foram presos, essas pessoas? Porque eles eram cristãos. E Stalin entendia, dentro do seu pensamento marxista, influenciado pelo socialismo marxista, de que o cristianismo era algo que atrapalhava o avanço da ideologia comunista. Daqui a pouquinho eu vou explicar um pouquinho o porquê disso. Mas então Ronald Reagan, que foi um dos presidentes dos Estados Unidos, que era um anticomunista ferrenho, ele, na época dele, meados da década de 80, não é? Ele, junto com o Papa João Paulo II, que foi vítima do comunismo na Polônia, que foi vítima de todo o mal que o comunismo trouxe para a Polônia. Eles meio que trabalharam juntos, cada um no seu fronte, para tentar derrubar o Muro de Berlim. E, obviamente, outras forças estiveram envolvidas, outras autoridades estiveram envolvidas, inclusive de outras religiões e outros líderes nacionais, outros presidentes de outros países, até que, por fim, eles conseguiram vencer e o Muro de Berlim foi derrubado, não é? Existe uma famosa, uma pregação, mas um discurso de Reagan na frente do Muro de Berlim, dizendo, ou tentando incentivar o Mikhail Gorbachev. Não sei quantos vocês lembram do Gorbachev. Quando eu era pequenininho eu lembrava dele,
porque parecia que ele tinha um cocô de pomba na cabeça. Vocês lembram dele? E eu sempre olhava para a imagem dele, ele tem uma mancha aqui na cabeça que parecia isso que eu acabei de falar que eu não devia ter falado, na cabeça dele. E eu me lembro dele por isso. Depois eu fui compreender que ele era uma espécie de secretário-geral do Partido Comunista, tal, era uma espécie de líder dentro dessa visão de lá. E é uma espécie de discurso de Reagan dizendo, olha, derruba esse muro, põe abaixo esse muro, abre esse portão para dar fim a essa tristeza que é toda a opressão marxista, comunista sobre esses países do Oriente. E, gente, até hoje, os povos que estão debaixo do regime comunista são oprimidos. Por que vocês acham que tem um monte de médico não querendo voltar para Cuba, aqui no Brasil? Está na Folha de São Paulo, no Estadão e nas outras revistas que nós temos e jornais também aqui no Brasil. Esse programa Mais Médico, que recentemente foi descoberto um escândalo dentro dele, né, que algumas gravações de algumas discussões nas quais se descobriu que o objetivo desse programa era enviar dinheiro para Cuba e não trazer médico para o Brasil. Algumas discussões daqueles que estavam por trás da trazida, não é, desses médicos, enfim, essa coisa suja, essa coisa corrupta aí, de querer tirar dinheiro daqui e mandar para outro lugar, como se aqui a gente não estivesse precisando, como se o nosso povo passasse muito bem, obrigado. Mas o que a gente percebe na vida desse povo, desses médicos que estão aqui? Esses médicos, eles não querem voltar para lá, eles trouxeram a família para cá. Eu li hoje, no intervalozinho de uma aula que eu dei hoje durante o dia, num jornal, exatamente isso. Algumas famílias de médicos cubanos que vieram para o Brasil e não querem voltar para Cuba. E o governo cubano ameaçando cancelar o diploma desses médicos caso eles não retornem ou caso a família deles não retorne para Cuba. Se a família não retorna, porque a família só poderia fazer visitas para esses médicos aqui e retornar para Cuba. Por que esse povo quer fugir de Cuba? Por que toda a Olimpíada tem um monte de atleta que não volta para Cuba? Porque Cuba é um país terrível, debaixo de opressão, que abraçou o ideal comunista, o ideal marxista, mas que na verdade não promove o bem do povo, não resolve o problema do pobre. Não resolve, pelo contrário, oprime ainda mais. Se a gente for falar da China, que é um outro país que abraçou o ideal comunista já há muitas e muitas e muitas décadas, o que é o comunismo na China hoje? É, de igual modo, um local de opressão. Eu não vou nem falar de opressão com relação aos povos. Eu vou pensar, porque a gente está dentro do ambiente cristão, eu vou pensar no cristianismo. Porque como cristãos, quando a gente sabe da vida de nossos irmãos na fé nesses países, a gente sabe que ou eles são mortos quando descobertos, ou eles são presos. Ou eles vivem escondidos. Eu já compartilhei com vários de vocês que alguns pastores amigos, eles até me convidaram para isso, mas eu não pude ir, foram participar de uma espécie de viagem missionária em Cuba, em alguns outros países da América Central, para pregar em alguns seminários, falar em algumas igrejas. E quando eles estavam voltando de lá para cá, e uma ponte aérea no Panamá, alguns deles embarcaram, desceram no Panamá e perceberam que um deles, eu acho que um deles não veio. E aí, então, depois de algum tempo, eles entraram em contato. O rapaz ficou preso lá em Cuba, porque quando eles estavam voltando, alguns agentes perguntaram para ele, olha, o que você está fazendo aqui? Por que você está indo embora para o Brasil? O que você veio fazer? Não, eu vim aqui para dar aula em alguns seminários, aqui falar em algumas igrejas. Mas o que você é? Não, eu sou um pastor lá no Brasil. Mas você veio aqui para falar em qual igreja? Não, para falar nessa, naquela. E em qual seminário? Não, nesse, naquele. Onde é que ficam esses seminários, essas igrejas? Era tudo escondido. Porque lá não é permitido. Não existe liberdade religiosa. Não existe liberdade de expressão. Não existe liberdade de imprensa. Não existe liberdade nenhuma. Nenhuma. Isso é alguma coisa boa? Eu me pergunto. Esse pastor ficou preso lá durante uma semana e depois, como perceberam que ele estava querendo voltar para o Brasil, acabaram soltando ele e eu não sei o que aconteceu com essas igrejas e seminários que lá permaneceram e que acabaram sendo descobertos por causa dessa situação. O mesmo acontece na China, o mesmo acontece na Coreia do Norte, eu não preciso dar detalhes da Coreia do Norte, vocês sabem o que é a Coreia do Norte, que é o que é por causa da ideologia marxista. E outros países do mundo que estão também vivendo debaixo de opressão. Mas quando o Muro de Berlim caiu, algo que aconteceu muito interessante foi uma visita do então Papa João Paulo II a Cuba, que, se eu não me engano, foi um dos primeiros papas a entrar naquele país, depois que o país foi tomado, não é, pela ditadura tirânica
Fidel Castro e a Companhia Limitada, né? E o Che Guevara, que foi o maior assassino e estuprador da América Central, embora seja idolatrado, e muitos jovens brasileiros vão para a faculdade com camiseta de rosto de Che Guevara, o que é um completo nonsense, um completo assim, ridículo e absurdo. Que, se você vai a Cuba e pergunta quem é Che Guevara em Cuba, eles vão chorar, para não dizer que eles vão fazer outra coisa. Porque as lembranças desse homem ali são terríveis. Não somente ali, mas em outros países da América Central também. Várias histórias de senhoras dizendo com lágrimas do rosto da lembrança que tinham de suas filhas sendo estupradas por ele e por seus companheiros que atravessavam Cuba arregimentando pessoas para a Revolução. Pessoas, principalmente senhoras e senhores, dizendo de seus maridos mortos porque não aceitaram ceder à Revolução. Mas isso, obviamente, a gente não fica sabendo, a menos que você vá lá e conheça com quem vive debaixo desse regime opressivo que tem tomado toda a América Latina. A nossa América Latina, praticamente toda, é influenciada por essa visão de mundo. Mas eu estava falando do Papa, né? Eu não me perdi, não. Quando o Papa João Paulo II chegou em Cuba para visitar Fidel Castro, existe ali uma conversa sobre Mikhail Gorbachev e o fato do Muro de Berlim ter caído e dessa abertura, né, como se o marxismo tivesse perdido lá na Europa e também na Rússia, e tudo estava acabando, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas estavam sendo destruídas, e uma palavrinha que o Fidel Castro deu para o Papa João Paulo II foi que talvez ele não deveria menosprezar tanto assim, ou desconsiderar tanto assim Gorbachev. Só isso. Eu acho que você está subestimando Gorbachev. Ele cedeu, mas, né? Em outras palavras, espera que alguma coisa tem por trás disso. E realmente tinha. Porque o que a gente percebeu é que a luta armada que havia no século passado entre esses ideais, não é? E que acabaram sendo envolvidos na Primeira Guerra Mundial e também, de certo modo, na Segunda Guerra Mundial, eles acabaram deixando de existir em boa parte do mundo. A luta armada, que era a ideia de Marx para poder fazer a revolução e acabar com essa disparidade que há entre ricos e pobres. Então, na ideia de Marx, a gente tem que acabar com isso daqui. Não pode existir mais isso. E Marx, sob a influência de um outro filósofo, Hegel, que dentro de todos os seus estudos dizia que o mal em si não é uma coisa má, que o mal, na verdade, tem sido tratado com injustiça pelos homens, e que, na verdade, o mal, a destruição, a opressão, ela pode ser usada para produzir alguma coisa boa. E aí, muitos exemplos são dados dentro do seu pensamento, mas se você quiser criar uma coisa boa, é necessário que você faça alguma coisa ruim. Porque se você não fizer alguma coisa ruim, provavelmente alguma coisa boa não sai dali. Você tem que dar asas ao mal ou à maldade, para que então ele floresça num bem lá na frente. Então, se você tem o pobre sendo oprimido aqui embaixo, e o rico cada vez mais rico imperando lá em cima, não existe nada de mal de você usar o mal para acabar com essa situação. Então, pegarem armas e mudar toda essa situação, para poder fazer com que o pobre, na verdade, mande, haja uma ditadura do proletário, uma ditadura do trabalhador, que a gente já vê na Venezuela praticamente, todo esse programa de governo venezuelano e de outras culturas, de outros países aqui na América do Sul tem concorrido para isso. A gente vê que há uma tentativa disso, mas eles não querem ficar para sempre no governo. Essas ditaduras do trabalhador, elas existirão por um tempo apenas, na visão marxista. Quanto tempo? Até o momento em que toda a comunidade abraçou o marxismo. E já não há mais religião, já não há mais nada daquilo que pode dividir o povo. E então não precisará mais existir governo. Porque no ideal marxista, no ideal de Karl Marx, que no final chega numa espécie de anarquia, é que no final não tenha mais governo, não tenha mais autoridade, não tenha mais classes sociais. Todo mundo seja igual. Não é bonito isso? Olha que coisa linda. Todo mundo é igual. Todo mundo tem o mesmo carro, todo mundo veste a mesma roupa, com a mesma cor, e mora na mesma casa, e não precisa ter governo. Não é bonito isso? É ou não é? É bonito. O problema é que nem no novo céu e na nova terra vai ser assim.
Nem quando o Senhor Jesus Cristo voltar e transformar o mundo num lugar melhor, vai ser assim. Vai existir reinos, vai existir autoridades. Lá sim nós teremos paz e não haverá opressão, mas ainda assim haverá distinção de classes. E o Novo Testamento chama isso muito claro. Então, esse ideal que o marxismo tem, que primeiro a gente coloca essa ditadura, como por exemplo, é o pensamento dos cubanos, dos que estão na autoridade de Cuba. A gente está aqui por um tempo só, mas o nosso desejo é que depois de um tempo não tenha mais liderança política em Cuba. E que a gente viva uma anarquia. A anarquia é a ausência de ditadura, a ausência de governo, não é? Mas é no momento em que todos estão vivendo bem. Essa é a utopia, mas para chegar lá, preste atenção, você só chega com arma na mão. Só que aí, eu estou fazendo um resumão, tá, gente? Porque tem muitos detalhes aqui historicamente no meio. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, o marxismo está falido, ele está praticamente desacreditado. E alguns filósofos se levantam para tentar repensar o marxismo. Alguns filósofos na Europa. E um deles é um italiano chamado Antonio Gramsci. O Gramsci ele visita a Rússia, visita Stalin e percebe o que acontece ali e o que Stalin tenta fazer com o socialismo, acabando com o cristianismo para implantar a visão, o ideal marxista, que é totalmente contrário ao cristianismo. Ele percebeu que não deu certo. E não somente ele, mas outros ideólogos do marxismo que querem implantar esse comunismo como se isso fosse possível. Isso é impossível, gente. É impossível sem que muito sangue seja derramado. Existe um livro escrito em Cuba que dá conta de mais de 100 milhões de pessoas mortas no século XX por causa de partidos comunistas. Vocês sabiam disso? Sabe o que é 100 milhões de pessoas mortas por causa dessa ideologia? Mas eles dizem que é necessário, porque é um mal que você faz que vai resultar no quê depois? No bem? Então o mal é justificado. E Marx empresta isso de Hegel. E eles estão tentando trazer a filosofia de Thomas More, que eu falei no comecinho, que na cabeça de More era só uma utopia, mas não, dá certo. Vamos matar, vamos fazer a coisa, porque a coisa no final vai dar tudo certo. Então Gramsci ele descobre que não é por aí. E ele então entende que a luta ela não deve ser armada, mas ela deve ser no campo da cultura, no campo do pensamento. E que se a igreja, isso é uma outra história, né? Um outro lado. E para dizer isso, talvez seria legal a gente pensar num discurso que um outro líder do cristianismo mundial fez. Aqui eu me refiro ao Bento XVI, o antigo cardeal Joseph Ratzinger, que também é ferrenhamente contrário a essa visão marxista, porque como um homem inteligente que ele sabe que o ideal marxista é anticristão, é anticristianismo, é anticristo. Mas como é que é possível ser cristão e abraçar se você for um esquizofrênico? Ou você não conhece o cristianismo, ou você não conhece o marxismo. Porque as duas coisas são antagônicas. Mas quem foi o cara que tornou as duas coisas possíveis? Quem foi a pessoa que tornou as duas coisas palatáveis ou abraçáveis? Foi esse italiano chamado Antonio Gramsci, de quem alguns socialistas brasileiros como Luiz Inácio e como Fernando Henrique Cardoso também se consideram seguidores. Para dizer aqui de duas linhas ou vertentes políticas que nós temos no nosso país, a do PSDB e uma das, Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente do nosso país, ele se orgulha de ser um gramsciano. E quando nós temos Luiz Inácio Lula da Silva, também ex-presidente do nosso país, de uma outra vertente política, ligado ao PT, ele também diz que ele é gramsciano. Mas o Fernando Henrique diz que ele é mais gramsciano do que o Lula, porque ele não entendeu, porque ele leu um pouquinho mais do que o Lula. Lula leu pouco, então Lula não entendeu a ideologia tanto quanto ele. Qual que é a ideia desses homens? A ideia desses homens é que é possível sim a gente implantar o comunismo, mas para isso a gente precisa destruir as bases da sociedade ocidental. Quais são as bases da sociedade ocidental? Aí eu entro no discurso do Bento XVI, eu não estou me perdendo aqui não. Bento XVI lá na Alemanha, discursando para um grupo de parlamentares na Alemanha. O final desse discurso, ele é aplaudido efusivamente de pé pela grande maioria dos parlamentares alemães, menos por uma pequena minoria de um partido ligado a uma extrema esquerda alemã. E nesse discurso, ele faz um estudo histórico. Esse discurso está na internet, inclusive se vocês quiserem assistir, tem a legenda lá e tudo mais. Onde ele fala sobre
como é que a sociedade europeia e a cultura ocidental, de um modo geral, porque a cultura que nós temos aqui na América é, de certo modo, filha da cultura europeia. Da Europa para a América do Norte, da América do Norte para a América do Sul, e da Europa para a América do Sul também, né, quem colonizou o Brasil foram europeus, de um modo geral. Alemães, italianos, portugueses, espanhóis, etc. Como é que se formou a cultura europeia? A cultura europeia se formou sobre 3 colunas. Essas 3 colunas são a tradição judaico-cristã. Então, todo esse pensamento que os judeus e os cristãos têm sobre família, sobre casamento, sobre o que é certo e o que é errado, sobre o que é ético e o que é antiético, o que é moral e o que é imoral. De onde nasce esse pensamento no nosso tempo? De onde você tira o que é certo e o que é errado? Você tira isso de uma tradição histórica, que está ligada com os judeus e os cristãos, essa tradição judaico-cristã. Essa é uma coluna. A outra coluna é toda a maneira como os gregos raciocinam, e toda a filosofia grega, e a lógica, e toda a maneira como os gregos agem diante de uma determinada situação, de uma maneira racional, de uma maneira lógica, pensando a situação. Essa é uma outra coluna que construiu o pensamento europeu. A Europa ela é construída sobre essa. Se nós, por um lado, temos o nosso pensamento moral e ético baseado na nossa tradição judaico-cristã, por outro lado, nós temos também a nossa ênfase no saber, no estudar, na razão. E isso não é contra o cristianismo. A gente tem dentro do cristianismo europeu, na Idade Média, também no período da Reforma Protestante, pessoas que eram cristãs e que enfatizavam muito a questão da lógica, a questão do raciocínio. Onde é que nasceram as maiores e mais antigas universidades do mundo? A Universidade Livre, por exemplo, da Holanda. Onde é que nasceu a universidade? Quando é que nasceu? Nasceu com bases no protestantismo cristão. Onde é que nasceu a Universidade de Praga, uma das maiores do mundo? As universidades na Itália também. As universidades nos Estados Unidos nasceram como seminários, como antigos seminários, que foram incluindo outras matérias, outras faculdades do saber, e que acabaram influenciando toda essa cultura do pensamento que hoje são as grandes universidades do mundo afora. Elas nasceram dentro desse contexto cristão, embora hoje estão bem longe do cristianismo, mas nasceram nesse contexto. E a outra coluna sobre a qual a sociedade europeia foi erigida foi a coluna da jurisprudência de Roma. Todo o direito romano. Todo o direito romano foi absorvido pelos europeus e constituiu a base de praticamente todas as constituições e todas as leis europeias, inclusive a nossa brasileira, temos alguns formados aqui em direito. Boa parte daquilo que está na nossa legislação é dependente da legislação romana, nasceu do direito romano. Então essas 3 colunas, o direito romano, a filosofia grega e a tradição moral e ética espiritual judaico-cristã, formaram a Europa. E essas 3 coisas, essas 3 colunas, para os marxistas, é o que atrapalhavam os trabalhadores de pegar em armas e fazerem a revolução. Porque ou eles se apegavam ao direito, ou eles queriam pensar demais, e é por isso que muita gente diz que ou você é inteligente ou você é marxista, ou você era cristão, ou judeu. E se você é um cristão, um judeu, automaticamente você não vai pegar em armas para matar outro judeu cristão, porque a tua fé está acima da tua ideologia política. Então eles entenderam que era necessário destruir essas colunas, porque enquanto a sociedade ocidental estivesse construída sobre esses 3 pilares do pensamento, ela nunca, os ocidentais nunca pegariam em armas. A igreja seria perseguida, como tem sido. Os cristãos seriam mortos, virariam mártires, fortaleceriam ainda mais o cristianismo. A gente ia querer acabar com o cristianismo matando os cristãos, mas a gente na verdade iria fortalecer os cristãos. Então eles descobriram que não dava certo. Eles quem? Antônio Gramsci, esse italiano. Então ele entende que para destruir a igreja, ele tem que entrar na igreja. Ele tem que se tornar um crente, digamos assim, ou um sacerdote. E de dentro implodir a coisa. É como, por exemplo, no nosso tempo, um árabe, ou qualquer pessoa, um africano, ou um iraniano, um asiático, ou um brasileiro que é muçulmano e que é de uma ala terrorista da jihad, e que ele
vai morar nos Estados Unidos para ser um pesquisador de física lá. Aí, de repente, ele está lá, mas, na verdade, o intento dele é, daqui a alguns anos, entrar num avião e dominar o avião e jogar o avião contra o maior prédio dos Estados Unidos, causar um ato terrorista. Mas, na verdade, quando ele entra lá, ele entra disfarçado. Ele entra como um cara que quer pesquisar, que quer fazer isso, que quer fazer aquilo, mas, na verdade, lá na frente ele está pensando em outra coisa. Essa é a maneira através da qual o marxismo cultural entendeu que ele deveria destruir essas 3 colunas do Ocidente. Porque destruindo essas colunas do Ocidente, eles poderiam implantar a revolução. Eles têm que destruir essa tradição judaico-cristã. De que maneira? Educando as crianças sobre toda a questão da homossexualidade, da homoafetividade, e destruindo essa tradição da família, porque a família é algo que atrapalha o intento. Porque a família ainda traz a ideia de um homem cabeça, de uma mulher que o auxilia, e de filhos que se sujeitam à autoridade. Tem que acabar com isso. Não existe autoridade no ideal marxista. O que existe é, na verdade, uma equiparação, que tem que existir, mas que, na verdade, não tem como por causa da tradição judaico-cristã, que inventou que o filho tem que ser obediente ao pai. Então, filhos, eles devem ter o direito de chegar diante de um delegado e dizer: meu pai me deu uma chinelada, prenda o meu pai. A gente tem políticos no Brasil que querem implantar leis como essa, sim ou não? Sim, lógico que tem. Por meio de uma cultura, por meio de algo que é ensinado, nas escolas inclusive, intenta-se destruir o pensamento. Então, por exemplo, a gente pode chegar nas escolas e ensinar para as crianças, porque ali estão as bases, não é, do amanhã, de que o menininho, ele pode namorar com outro menininho. Não tem problema ele fazer isso, se ele quiser. Que essa ideia de que o menininho tem que gostar da menininha, que a gente vê nos filmes, nas novelas, no gibizinho da Mônica, que isso daí é cultura imperialista, capitalista, burguesa. E que a gente tem que acabar com esse negócio. Por que a gente não faz gibi de 2 menininhos se abraçando, se beijando, se pegando no banheiro? Porque isso é algo que a cultura ocidental ainda não entendeu. Opa, obrigado, Evan. Valeu. Então propõe-se entrar nas escolas e destruir a base das escolas, destruir a base da família. A gente tem isso no nosso país também? Sim ou não? Se vocês estão lendo jornais, acessando o site, vocês sabem que tem. O atual prefeito de São Paulo é responsável por quando ele era ministro da Educação, a proposta de entrada nas escolas de um kit gay, apoiado por toda a base do governo que nós temos hoje, onde se ensinava muitas coisas que não dá nem para dizer aqui agora, porque tem crianças no meio, né? Muitas coisas que terríveis, terríveis. Mas a gente tem que destruir essa coluna. Uma dessas colunas tem que ser destruída. Outra coisa é destruir essa questão do direito romano. Então, tudo aquilo que está na Constituição dos países, a gente precisa mudar. Por que você acha que boa parte dos políticos que hoje estão na base do governo foram contra a Constituição brasileira? Quando ela foi escrita, eles foram contrários e não a assinaram. Foram contrárias à própria instituição da Constituição que nós temos no nosso país, que é correta, que é boa, só tem que ser posta em prática. O problema é que ela não é posta em prática, né? Porque na cabeça deles, isso daí é uma outra coisa que atrapalha. Além de falar dessa questão da razão. Por que vocês acham que eles enfatizam tanto que a mentira é uma coisa boa? Por que mente-se tanto? Por que se corrompe tanto? Porque a ideia é que eu posso fazer uma coisa ruim agora. Eu posso fazer uma coisa má agora. Eu posso roubar um pouco agora. Eu posso me corromper um pouco agora. Eu posso contar inúmeras mentiras agora. Desde que as mentiras e a minha corrupção pessoal estejam envolvidas com o meu bem maior lá do alto, lá do futuro. A minha utopia, aquilo que eu quero implantar no mundo. Então são pessoas que imaginam algo possível lá na frente, que para ser alcançado, precisa se passar por uma série de destruição e males ao longo da própria história. Bem, pessoal, alguma pergunta até aqui? Faz meia hora que eu estou falando, não vou falar muito não, tá? Porque senão é muita informação e o ideal é que a gente fale isso em alguns estudos. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Tá dando para entender? Ok. Deixa eu ver aqui as minhas notinhas.
Vocês já ouviram aquela expressão famosa de que o cristianismo, ou os cristãos são, ou o cristianismo, de uma certa forma, ou a religião, é o que do povo? O que é o ópio? É uma droga. É uma droga muito comum no Oriente. Mas por que essa ideia de que a religião, essa ideia vem de Marx, é a droga do povo? Não é só porque ela adormece o povo, mas é também porque ela aliena o povo. Aliena o povo do quê? Da luta. A luta armada. Já viram esse gesto aqui? É um dos gestos, né? Inclusive vocês colocaram no folderzinho de vocês. É inclusive o gesto que alguns brasileiros têm feito quando são presos ultimamente, né? Por aí. Eles estão completamente alienados da luta, da revolução, do ideal maior, pelo qual a gente rouba, a gente mata, a gente omite, depois a gente diz que a gente não sabe de nada. Mas a gente tem um alvo maior, a gente tem um bem maior no qual a gente quer chegar. E uma das coisas que aliena o povo disso é a religião. Então o que a gente pode fazer? A gente pode entrar na religião. A gente pode entrar nas universidades. A gente pode entrar na política com um ar de Ocidente. A gente faz de conta que a gente é eles, mas no final, de lá de dentro, a gente vai mudar todas as coisas. A gente entra na universidade, a gente entra no ensino médio, a gente entra no ensino fundamental, a gente muda a categoria de pensamento e aquilo que é ensinado para que no final a gente tenha uma total transformação de pensamento nessas pessoas que agora estão aprendendo. A gente entra também no meio de entretenimento, a gente entra no meio televisivo, a gente influencia as pessoas, porque a maioria delas não lê, a maioria delas não estuda, a maioria delas não lê jornal. A maioria delas estão na faculdade, mas estão na faculdade porque querem um diploma, para ir na festa, para combinar com o pessoal o que vai comer depois. Não está lá porque quer pensar, porque quer estudar, porque quer... Não, está lá porque tem que estar, porque chegou na idade, tem que fazer faculdade. Se não for fazer faculdade, o pai vai brigar. Enfim, tem que escolher alguma coisa, tem que fazer na minha vida, né? Mas quando chega lá, não estuda, não pensa, não lê, vira uma marionete na mão desses homens. As mulheres também, essas pessoas que acabam usando a ingenuidade e a completa ignorância desses jovens, ignorância no sentido de falta de conhecimento, porque não lê, porque não estuda, porque não sabe da história do país. Por isso que é tão importante a gente conhecer a realidade da nossa própria história, para que a gente não fique à mercê. Mas a maioria das pessoas estão fazendo o quê se elas não estão lendo, não estão estudando? Elas estão vendo novela. Estão vendo novela, não estão vendo novela? Então vamos entrar nas novelas. E quem sabe, por meio de novelas e filmes e certos tipos de literatura que estão na moda ultimamente, a gente não possa implementar alguma cultura também, ainda que seja uma subcultura, uma cultura do mal, mas é uma cultura. A gente está passando uma mensagem através de programas, esses programas onde fica um monte de câmera vendo o que todo mundo faz, sabe? Como é que chama isso? Reality show, né? Então vamos tentar passar, porque vocês acham que não existe um roteiro, um planejamento por trás de tudo isso? Você acha que tudo aquilo lá é fruto da espontaneidade dele? Tem gente que acha. Tem gente que acha, mas não é. É tudo de caso pensado. A gente pode entrar também nas novelas. E a gente pode, nas novelas, influenciar e mostrar que, na verdade, existe mais honestidade e integridade entre casais que fazem aquilo que o cristianismo diz que é pecado, do que entre casais que são heterossexuais. E mostrar que existe maior honra naqueles que fazem aquilo que é contrário à tradição ocidental e à tradição judaico-cristã. Maior honra naqueles que são contrários do que naqueles que são cristãos. Que os errados, que o corrupto é o pastor. Que o mentiroso é o pastor. Que o pedófilo é o padre. Então é interessante colocar essas coisas. É interessante jogar o mal que existe dentro da tradição, dentro de uma série de coisas que fazem parte da... Vamos deixar o país ficar cada vez mais violento. Vamos entrar nas categorias jurídicas mesmo. E vamos mostrar para eles que isso daqui não funciona. Então vamos legislar, mas vamos legislar contra. Vamos agir de um modo a que o povo, no final, vai dizer, não funciona. Não dá nada certo. A justiça não funciona, a violência está aumentando, mas eu sou a autoridade, eu posso mudar isso, mas eu quero mudar isso. Eu quero acabar com a fome no Nordeste, eu quero acabar com a violência no país, eu quero acabar com o comércio de drogas, com o tráfico de drogas. É lógico que eu não
quero. Porque se eu acabar, eu vou mostrar que o governo funciona, que o Estado funciona, e que o atual estado de coisas que aí está, funcionam. Mas eu não quero, eu quero destruir tudo isso que está aí. Então eu chego lá, e quando eu estou lá, por cima, eu deixo a coisa ficar cada vez pior, para mostrar por meio de uma ditadura lá na frente, de que na verdade eles precisam de um outro sistema de governo. E nisso, muita gente vai rodar, muita gente vai morrer, muita gente vai acabar sendo destruída. É por isso que a gente vê uma completa inversão de valores e uma completa destruição dos valores sendo comunicada por meio de filmes, por meio de novelas, por meio de influências dentro do jornalismo também. Influências que são colocadas através de revistas, de jornais e programas de jornal televisivos, onde o cara coloca uma interpretação naquilo que é mencionado. Com que objetivo? Com o objetivo de moldar a tua mente, a tua cabeça. Isso é o marxismo cultural. O que era o marxismo antigo? Era o marxismo armado. Era o marxismo de Che Guevara. Só que os próprios marxistas entenderam que isso aí não dá certo, só mata, destrói e piora a situação. E aí então nasce o marxismo cultural, que é o marxismo que trava uma batalha também, mas uma batalha onde agora? Onde que é a batalha? É na tua cabeça, é no que você pensa. E para isso, então, eles têm que entrar dentro do cristianismo. Eles têm que entrar dentro das universidades, dentro das escolas, dentro da própria legislação, dentro da própria categoria jurídica, dentro de todas as esferas da sociedade, a fim de que nelas eles possam corroer de dentro para fora. Eu vou parar por aqui, tá bom? E num segundo momento, quando nós formos voltar a esse assunto, eu quero estudar com vocês, que é uma outra coisa que eu preparei, sobre como o marxismo entra no Brasil, o marxismo cultural, como ele entra dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, conhecida como teologia da libertação, que é uma visão de que é possível a religião acabar com a pobreza e acabar com essa diferença. Isso é um malveso, é uma visão torta daquilo que a Bíblia chama de missão da igreja. A missão da igreja não é acabar com a pobreza. A missão da igreja não é fazer justiça social, embora a igreja deva se importar com o pobre, como a gente leu nos textos aqui a pouco que apontam para isso. Mas sem a utopia de que um dia isso vai acabar. A missão da igreja é glorificar a Cristo e fazê-lo conhecido e glorificado entre todos os povos, tanto entre os ricos quanto entre os pobres. E a gente verá também nesse próximo estudo como é que o marxismo cultural, a batalha pela mente das pessoas, entrou dentro da igreja evangélica, conhecida como a teologia da missão integral, que é uma teologia. Se você lê ou ouve alguns líderes desse movimento, você ouve deles que o que eles propõem não é apenas uma visão, é uma teologia que possui a sua soteriologia, sua ramartiologia, sua angelologia, sua tudo. É um conjunto de pensamentos, de doutrinas, chamado de teologia da missão integral. Isso dentro das igrejas evangélicas, cujo objetivo é trazer para dentro da gente, para dentro do cristianismo, todo o ideal marxista que não deu certo. Desde o final da Primeira Guerra Mundial não deu certo. Mas que então depois se compreendeu que é pelo campo da mente que a coisa tem que ser mudada. A gente tem que mudar a maneira como as pessoas pensam. A maneira como as crianças e os adolescentes pensam. Sobre família, sobre sexualidade, sobre namoro, sobre a vida. E quanto mais fazê-los ignorantes, melhor. Quanto menos fazê-los pensar, melhor. Quanto mais nós entorpecê-los, melhor. Porque se a gente não entorpecer, outra coisa vai fazer. E na cabeça deles, quem entorpece é a religião. Então, se o religião entorpece, mas entorpece para coisa boa, para que eles sejam pessoas direitas, para que eles sejam pessoas honestas, então vamos destruir isso. Então, vamos fazer uma coisa, por exemplo, como é que o mal é implantado para que se encontre um bem lá no futuro? Uma das coisas é essas criações de direitos humanos que acabam cerceando o direito dos humanos. O direito de muitos homens e mulheres é cerceado por causa do pensamento
de muitas estruturas de direitos humanos. A gente pode pensar isso numa outra hora, né? Então eu destruo um monte de coisa na vida de vocês, na cabeça de vocês, naquilo que vocês pensam e acham da vida, porque vocês aprenderam com o cristianismo ou com a sua família, e o que a gente quer é acabar com a família e acabar com o cristianismo. Mas a gente já viu que não dá certo com a arma, a gente vai entrar dentro do cristianismo, então. Então lá dentro a gente vai pregar uma outra coisa. Lá dentro a gente vai ensinar uma outra coisa. Lá dentro a gente vai começar a dar um sorvete com uma gotinha de veneno e falar que é iogurte. E a pessoa vai tomar feliz da vida, porque eu estou lá dentro, estou falando de Jesus, eu sou um pastor, sou um padre. E eu daqui então, disfarçado, muitas vezes, muitos desses líderes, eles nem fazem... eles acham que estão fazendo uma coisa boa. Eles de fato tiveram a sua mente transformada para o mal. E eles não percebem isso. Eles acham que estão fazendo uma coisa boa. Não tem muito professor de universidade que acha que está fazendo uma coisa boa também? Eles estão lá para ensinar geografia. Mas eles, na verdade, formam a cabeça do cara com o marxismo. Não tem nada a ver com a geografia. Está lá para estudar geografia. Eu tenho um aluno de Três Lagoas que é mestre em geografia. Ele tem mestrado em geografia. E ele diz para mim, durante todo o período da minha graduação, o que eu aprendi foi marxismo, socialismo, Karl Marx, Trotsky, Lenin, Stalin, Gramsci e outros caras. E o pensamento deles e tudo isso não tem nada a ver com geografia. A gente vai ver como isso entrou dentro do cristianismo, que é o que nos interessa. E como é que nós, como povo de Deus, devemos nos preparar para não beber o iogurte, que na verdade é um veneno, não beber o veneno, não receber o veneno que vem dessas doutrinas e desses pensamentos, como se aquilo fosse alimento bom. Existem muitos pastores, escutem isso, existem muitos pastores e muitos padres também, e muitos outros religiosos de outras igrejas, que têm pregado e têm escrito para o povo de Deus, para os cristãos, coisas que aparentemente são boas, mas que na verdade são o comunismo, são o socialismo, o marxismo disfarçado. E quando essas pessoas recebem isso, ouvem isso, leem isso e gostam disso, na verdade elas estão se dando para uma coisa que na verdade vai matá-las no futuro, para uma ideologia que na verdade é contra o próprio cristianismo. Só que a coisa é tão sutil que a maioria de nossos irmãos e irmãs na fé, Brasil afora, mundo afora, tem cedido, e tem caído, e tem votado errado, e tem lutado por coisas erradas, e tem pregado coisas erradas como se fossem coisas certas. Mas isso é parte para outro estudo, porque se eu for começar a falar disso agora, eu chego até às 10h30. Então, acho que vocês concordam. Para não deixá-los loucos, eu prefiro deixar para um outro momento. Bom? Alguma pergunta, pessoal, antes que a gente encerre? Então tá bom, espero que vocês tenham entendido essa primeira parte. Eu gostaria de orar com vocês. Podemos? Senhor Deus, nós te agradecemos porque aprendemos com Jesus Cristo que devemos crescer em graça, em verdade, em conhecimento. Aprendemos com os profetas e com os apóstolos que nós precisamos conhecer o nosso tempo e a cultura e os profetas de nosso tempo, os poetas de nosso tempo, aqueles que escrevem, aqueles que cantam, aqueles que encenam coisas em nosso tempo e que têm por objetivo levar-nos para um caminho diferente do teu, assim como foi em tempos antigos. E nós pedimos que o Senhor guarde a tua igreja, o teu povo, os teus eleitos, de caírem no veneno do diabo, que hoje vem disfarçado, com a cara bonita e muitas vezes bem apresentada e bastante convincente, envolvida e conhecida como marxismo cultural. A gente sabe, Pai, que a coisa vai além daquilo que é conhecido como marxismo cultural, que talvez o problema esteja além disso. Mas nós também cremos, ó Deus, que o Senhor, por meio da ação do Teu Espírito, é poderoso para guardar o Teu povo do erro, guardar o Teu povo do engano e ajudar o Teu povo, naquilo que lhe cabe, a lutar pela construção de um povo, de uma nação, de uma sociedade justa, de uma sociedade que viva em paz, de uma sociedade
em que os valores que o Senhor mesmo nos deixou em Tua palavra possam permanecer a existir. Guarda a nossa nação, Senhor. Guarde as famílias da nossa nação. Guarde as crianças da nossa nação de todo engano sutil que por muito tempo tem tentado entrar em nosso meio. Guarda o nosso país, guarde as nossas igrejas, para a honra e glória do Senhor e para o bem do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.